Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Na tarde de hoje, eu, Ana Paula, trago 3 boas notícias para vocês, incluindo sobre o 14º salário INSS. Eu disse para vocês que a gente iria continuar a luta e olha só no que deu. Trago nova informação a respeito desse assunto tão importante para os aposentados e também vou trazer outras 3 notícias muito importantes. Mas antes, uma enquete rápida aqui nos comentários. Eu quero que você, olha só, presta atenção para você participar dessa enquete, hein? Eu quero saber se você que está me assistindo apoia que o Congresso ele possa tirar a decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF. Se você concorda com isso, deixa aqui o seu gostei, deixa bastante like aqui no nosso vídeo. Tá vendo que tem assim, ó, um dedinho? Vai deixando aqui se você concorda. Se você não concorda, você comenta aqui, eu não concordo com isso. O Congresso poder tirar decisões do STF. O que vocês acham sobre isso? Porque eu já vou explicar o porquê, tá? Mas eu quero saber se vocês concordam com essa tirada de poder de decisão final do STF e jogar ela para o Congresso. Se você concorda, deixa aí o gostei aqui no vídeo, vai apertando aí que eu vou contabilizar, e se você não concorda, já vai comentando aqui pra mim, olha, eu não concordo com isso, tá bom? Já vou trazer pra vocês o porquê e se preparem, porque eu tenho 3 boas notícias pra quem é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, tá bom? Incluindo sobre o 14º salário INSS. E olha só, pessoal, tem uma notícia importante também, vou trazer dúvida de inscrito, então já vão aí, todo mundo se aquecendo, todo mundo se preparando. Eu quero bastante joinha no nosso vídeo também. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, eu aproveito para te convidar a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho. Você clicou, estará inscrito em um dos maiores canais de previdência social do Brasil. Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital. Você está no Alô INSS, o canal amigo do aposentado. Esse canal ele é exclusivo para assuntos referentes à previdência social e também os direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência no Brasil. Então vem fazer parte dessa família se inscrevendo no canal, que é de graça. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, é só clicar, você estará inscrito e a partir desse momento você será notificado pelo YouTube toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então, bem-vindo, bem-vinda. Bora lá para as notícias, começando com um alerta importantíssimo. Pessoal, olha só, preços de alimentos e vestuário serão impactados. Vai preparando o bolso aí, porque olha só, notícia oficial, hein? Preços de alimentos e vestuários serão impactados com a alta dos combustíveis. E quem disse isso são os economistas. Na última semana, o valor da gasolina e do diesel foram reajustados. O aumento no preço dos combustíveis não impacta somente quem tem carro, moto ou caminhão. Ele impacta em produtos e serviços de diversos setores, pois todo produto ou serviço que você vai lá comprar na prateleira, ele é levado até o local através de um automóvel, né? Seja um caminhão, seja um carro, enfim. Então, isso é repassado para o consumidor. Então você é impactado do mesmo jeito, mesmo você sendo aposentado, mesmo você só ficando em casa, você é impactado, porque você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa comprar remédio, e tudo isso para chegar na prateleira tem um custo, né? Um custo de transporte. E o custo da alimentação, do vestuário, do transporte e até da construção civil serão impactados, pessoal. A elevação, ela torna mais grave a pressão inflacionária dos últimos meses, segundo o economista do Conselho Regional de Economia, Eduardo Anelli. E o economista, ele lembra que além da pressão econômica, há a questão política e também falta de coerência no mercado nacional e internacional quando o assunto é valores de combustível. Para que a alta do combustível não impacte tanto no bolso, a orientação é reduzir consumo. Para quem trabalha com transporte de produtos, por exemplo, o cálculo já não é tão simples assim. E segundo a Petrobras, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 o litro. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras
passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. E o valor cobrado nos postos depende de impostos e também das margens de lucro dos distribuidores e revendedores. O último ajuste tinha acontecido em 11 de março para o diesel e o intervalo de alta é menor que o último aumento que aconteceu no dia 10 de maio. Então, todo mês praticamente tá tendo alta aí de combustível, né? E aí os estados, olha só, para piorar a situação, os estados, eles foram ao STF contra a lei do ICMS único sobre combustíveis. Eles dizem que a medida traz riscos à governabilidade e prejuízos com perda de arrecadação. 11 estados entraram nessa quarta-feira, dia 22 de junho, com uma ação no STF, que é o Supremo Tribunal Federal, contra a lei que estabeleceu a unificação das alíquotas do ICMS sobre os combustíveis. E a norma foi aprovada pelo Congresso no início de março. A ação pede a declaração de inconstitucionalidade de trechos da lei. Segundo os estados, a mudança feriu gravemente o Pacto Federativo e o princípio da autonomia dos entes subnacionais. E o pedido foi elaborado pela CONPEG, que é o Colégio Nacional de Procuradorias Gerais do Estado e do Distrito Federal, e foi assinado pelos governadores de Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e também Rio Grande do Sul. A ação é mais um capítulo no embate entre os estados e o governo federal em torno da tributação dos combustíveis. E na ação, os estados pedem que a relatoria fique com o ministro Gilmar Mendes. O magistrado é relator já de outra ação em que o presidente Jair Bolsonaro pediu, por meio da AGU, a limitação do ICMS nos combustíveis. E no processo relatado por Gilmar, os 26 estados e o Distrito Federal pediram a suspensão de uma decisão do ministro André Mendonça, que estabeleceu uma redução das alíquotas de ICMS sobre os combustíveis. Nesse terceiro processo, Mendonça também determinou, em decisão liminar provisória, que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o país a partir do dia 1º de julho. Então, os governadores afirmaram que a lei trouxe graves riscos à governabilidade dos estados e do Distrito Federal, diante dos imensos prejuízos gerados com a perda de arrecadação direta e até para municípios, dada a correspondente redução das transferências constitucionais obrigatórias. E eu quero saber o que vocês acharam disso. Vão comentando aí, pessoal. Inclusive, eles estão recorrendo ao STF e, ao mesmo tempo, por isso que eu perguntei para vocês logo no início do vídeo, se você é a favor ou não do Congresso poder excluir uma decisão do STF, né? Falando na linguagem popular. E olha só, por que eu perguntei isso para vocês? Porque tem uma PEC que está no Congresso Federal, a pedido da Câmara dos Deputados, a pedido do governo, né, do presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, onde pede que o poder do Supremo seja decidido pelo Congresso, ou seja, tudo que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu, o Congresso pode votar ali e falar, olha, vamos desconsiderar a decisão do STF, eles vão ter esse poder, tá? O Pacheco, ele disse, quem é o Pacheco? É o presidente do Senado Federal. Ele disse que a PEC que altera o poder de decisão do Supremo parece inconstitucional. O presidente do Senado, ele falou à imprensa após a reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux. Então, o presidente do Senado, ele afirmou que a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que propõe alterar o poder de decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, parece inconstitucional. Ele disse que ele externou isso também em relação a qualquer tipo de instrumento que faça com que decisões judiciais possam ser revistas por outro poder, é algo que parece sim ser inconstitucional. E a proposta assinada pelo deputado federal Domingos Sávio, ele é do PL, do partido do Bolsonaro, né? Ele tenta incluir na Constituição a possibilidade que os deputados, os legisladores, eles possam suspender qualquer decisão da Suprema Corte que tenha transitado em julgado sem aprovação unânime dos seus membros e desde que extrapole os limites constitucionais. Então, o Poder Judiciário,
ele tem a atribuição nos conflitos sociais e nos conflitos jurídicos de fazer o julgamento. Até porque o Poder Judiciário ele é composto por magistrados que têm uma série de vedações que garantem sua independência e imparcialidade, que não é o próprio... E o que não é próprio do Poder Executivo nem do Poder Legislativo, né? Que é composto por políticos, analisou o senador. E aí eu quero saber de vocês, por isso que eu comentei aí. Vão comentando para mim, porque esse é um tema que vai render essa semana, hein? Vão se preparando aí que as leis no Brasil podem mudar. Será que o Brasil vai virar uma ditadura? Será que o Brasil vai, de fato, manter a democracia por muito tempo? O que vocês acham? A democracia ela é boa ou ela é ruim? O que vocês acham, pessoal? Vão comentando aí. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer a dúvida de um inscrito do canal. Daqui a pouco, 3 boas notícias para encerrar o vídeo. 3 maravilhosas notícias. Eu trago aqui notícia maravilhosa para quem é aposentado, para quem é pensionista, para quem é beneficiário do INSS. Vai se preparando aí, inclusive sobre o 14º, hein? Por essa ninguém esperava e eu já vou contar para vocês o que aconteceu. Mas agora eu vou responder rapidamente a dúvida da nossa inscrita, Mari Lundres Martins. A dúvida dela é muito pertinente, pessoal. Ela falou o seguinte: Ana, eu tenho uma sobrinha que recebe pensão por morte. Ela é deficiente mental e ela tem direito aos 25% de auxílio acompanhante, né? Porque ela depende de mim para tudo. E olha só que interessante essa informação. E aí eu vou trazer para você, Mari, uma informação muito importante em relação a isso, tá? No fato de ser pensão por morte, hoje o benefício, olha a informação que é importante que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dar essa informação que ninguém dá, ninguém explica isso que eu vou explicar agora e que pode fazer uma diferença na sua vida. Então, fica comigo até o final. Tem 2 situações nesse caso. Primeira situação é que, por ela receber pensão por morte, ela não tem direito ao adicional de 25% hoje. Porque o adicional de 25% ao salário, ele é um direito de quem é aposentado por invalidez. Inclusive, existe projetos de lei em tramitação que a gente está acompanhando e que eu já trouxe para vocês aqui no canal pedido de ajuda para a gente cobrar os deputados, que é o PL 10772 de 2018, que ele tá pronto para pauta na Comissão de Seguridade Social e Família. A gente tem que cobrar os deputados da Comissão Social de Seguridade Social e Família, a gente tem que cobrar, inclusive, o presidente da comissão, pessoal, para que ele paute, porque o projeto, ele tá pronto. Ele tá pronto para ser pautado, ele pode entrar em pauta a qualquer momento. Então, para a gente poder fazer esse projeto avançar, o que é esse projeto? Ele fala para que altere a lei e, ao invés de considerar o adicional só para quem é aposentado por invalidez, que ele possa incluir outros beneficiários da Previdência Social que também necessitam de ajuda de terceiros, né, para atividades básicas do dia a dia, como é o caso da sua sobrinha. E o que aconteceu? Eles simplesmente deixaram o projeto estagnado. Então, se você tem interesse nesse projeto, vamos cobrar o deputado Pinheirinho, porque o Pinheirinho, ele é o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Ele é do partido PP de Minas Gerais. Vamos cobrar o Pinheirinho nas redes sociais, pessoal, porque ele tá na Comissão de Seguridade Social e Família como presidente. Tem os 3 vice-presidentes também da comissão. Pedro Westphalen, ele também é do PP. Tem o Eduardo Barbosa, que é do PSDB. Tem o Paulo Foleto, que é do PSB. E vamos cobrar os seus deputados, né? Tem aí um monte de deputado que assume como suplente essa comissão. Cobre o seu deputado também, né? Mas vamos cobrar principalmente os presidentes. Vamos nas redes sociais dele. Pinheirinho, Pedro, Eduardo Barbosa, Paulo Foleto são os presidentes e vice-presidentes da Comissão de Seguridade Social e Família. Então a gente tem que cobrar
para que esse projeto possa andar. PL 10772, de 2018. Se esse projeto for aprovado e passar por toda a tramitação dentro do Congresso, o adicional de 25% não vai ser somente para quem é aposentado por invalidez. Vai ser para pensionistas, vai ser para auxílio-doença, vai ser para BPC-Loas, ou seja, teria que ser para todo mundo que recebe algum benefício. O BPC-Loas talvez não entre, por ser benefício assistencial, mas tem os benefícios previdenciários, né? Então, a sua sobrinha poderia ser beneficiada com esse projeto, 10772. Vamos lutar, cobrar o Pinheirinho, né? Ele é um projeto de autoria do deputado Vicentinho do PT e acrescenta aí na lei a alteração para que todos os beneficiários possam ter direito ao adicional de 25% na aposentadoria, desde que necessite de assistência permanente de outra pessoa. Aí tem uma outra situação, tá? Então hoje, pela lei, ela não, como pensionista, ela não tem direito. Porém, é importante se atentar e olhar se ela pode ter a aposentadoria por invalidez. Por quê? Você citou aqui na dúvida, que é um ponto que eu não vejo ninguém explicando, mas aqui eu explico para vocês, que ela tem deficiência mental. Por ela possuir a deficiência mental, é considerado um direito a aposentadoria por invalidez. E se ela for aposentada por invalidez, ela vai ter direito ao adicional de 25%, entendeu? Então, olha só, a aposentadoria por invalidez, pessoal, a doença mental, ela entra como qualificação. Então, verifique para ver se ela atende todos os critérios para ter a aposentadoria por invalidez. E aí você dá entrada no INSS para que ela se aposente, ao invés de só receber pensão, né? E aí ela pode acumular, inclusive, 2 benefícios. Olha só que ajuda, acumular 2 benefícios e ainda ter o adicional de 25% sendo um terceiro benefício. Só nessa jogada de entendimento. Então, vocês viram como é importante ter informação? Por isso que eu falo para vocês. Inclusive, esses tipos de informação tá lá no nosso blog. Você já conhece o blog do Alô INSS? Comenta aqui para mim se vocês já foram lá visitar o blog. Eu trago informações, pessoal, que outros canais, que outros blogs também, muitas vezes, deixam de trazer para vocês, que são esses tipos de detalhes que faz a diferença na vida de vocês, faz aumentar seu benefício, faz você ter benefício acumulado, faz você trocar o benefício se for necessário para você se beneficiar, como é o caso aqui, né? Ela é pensionista, mas será que ela não tem direito à aposentadoria por invalidez? Vamos olhar isso? Porque aí se ela tiver, então faça o requerimento. Então, informação é poder, informação é dinheiro, tá? Inclusive, uma coisa que ninguém fala também, existe um projeto de lei que ele pede para poder dar o benefício para quem é pensionista. Existe também um projeto de lei, tá, pessoal? Para poder alterar aí e pagar o benefício de ajuda, né, para quem é pensionista. E o projeto de lei é o 4840 de 2012. Então, ele prevê um benefício ao trabalhador que precise de assistência permanente, inclusive a pessoa, a pensionista, tá? Então, olha que importante. Vamos lutar por esses projetos, porque esses projetos existem e muita gente não fala sobre ele, né? A Câmara, inclusive, ela analisa o projeto de lei 4840. Ele é do deputado Eduardo Barbosa. Ele cria o auxílio dependência. Ele é a ser concedido ao segurado do regime geral de previdência social que necessitar de assistência permanente de outra pessoa para exercer suas atividades. Então, o benefício será concedido, inclusive, à pessoa com deficiência e ao aposentado que retornar à atividade. E de acordo com o projeto, o valor do benefício do auxílio dependência, ele corresponderá a 60% do salário de benefício e não só um adicional de 25%. Será 60%. É uma diferença bem grande, né? E ele será pago a partir aí do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença ou da data em que a necessidade de ajuda permanente for constatada pela perícia médica e social do INSS, né? Então, os aposentados por invalidez e pessoas com deficiência também receberão o auxílio, se na data da aposentadoria ficar constado que necessita de assistência permanente. Essa necessidade deverá ser avaliada periodicamente pela perícia do INSS. E essa proposta altera a lei de planos de benefício de previdência social. Então, a gente tem que cobrar, porque esse daqui é um outro projeto de lei que está em tramitação, tá? Ele é do Eduardo Barbosa e ele está aguardando o parecer do relator
na Comissão de Seguridade Social e Família, pessoal. Então a gente tem que cobrar aí o relator do projeto para que ele possa dar um parecer favorável a esse projeto tão importante. E se a gente não cobrar, o relator é o deputado Diego Garcia, ele é do POD, tá? Então vamos cobrar para que ele dê a relatoria favorável ao projeto, tudo bem? Respondida a dúvida? Olha só, pessoal, 3 boas notícias agora para a gente encerrar o vídeo de hoje. Eu falei para vocês se prepararem. Primeira boa notícia, Ministério Público Federal pede à Justiça que Caixa pague 5 bilhões de reais a aposentados. Segundo a ação, os recursos devem ser usados para abater contribuições extraordinárias cobradas pelo Fundo de Pensão dos participantes. Ou seja, o Ministério Público Federal ele pediu à Justiça, por meio de uma ação civil pública de tutela antecipada, que a Caixa pague 5 bilhões à FUNCEF, que é a Fundação dos Economiários Federais, para cobrir prejuízos gerados após direcionamento de diretorias do Banco Público. Segundo o Ministério, os recursos devem ser usados para abater as contribuições, pessoal, extraordinárias que vêm sendo cobradas pelo Fundo de Pensão dos participantes. E o pedido dos procuradores, que faz parte dos desdobramentos da operação, considera que os valores requeridos são ligados a crimes já denunciados pela esfera penal, mas que ainda não tiveram perdas reparadas. Então, o MPF ele argumentou ainda que a ação da Caixa entre 2008 e 2016 era um banco politizado e indicava diretores para a FUNCEF que também atendiam interesses políticos naquele tempo. Então, vocês poderão aí receber essa grana. Vamos ver o que o Ministério Público vai se pronunciar. Segunda boa notícia, 14º salário, o PT se posicionou, pessoal. O PT se posicionou e disse que o presidente da Câmara fez uma manobra muito ruim em relação ao 14º. O presidente da Câmara, Arthur Lira, barrou a tramitação do 14º. Então o PT começou a se posicionar e isso já ajuda a fortalecer o projeto do 14º salário de novo, em razão do presidente Jair Bolsonaro estar competindo aí pau a pau com o ex-presidente Lula. Então isso pode garantir uma força aos aposentados, tá bom? E a terceira notícia boa também aqui para vocês é que a comissão aprovou um projeto que concede desconto de 30% a idosos no pagamento de taxas federais. O benefício será restrito a idosos com renda de até 2 salários mínimos e foi o Cidoso que aprovou esse projeto. Agora ele será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e a CCJ. Olha que notícias maravilhosas. A gente vai acompanhar a evolução deles, não perca vídeo. Hoje tem muita coisa ainda para acontecer e a qualquer momento eu volto com mais vídeo. Um grande beijo e até a próxima.